Pronto, é uma alegria muito grande estar aqui com as irmãs novamente, toda semana. Olha, eu vou dizer, eu faço como a indígena. É uma alegria esperar por esse momento, sabe? Porque a gente só Sim, tem aqui nessa terra para aprender das coisas de Deus, porque o que o Bolsonaro, o Lula e sei lá mais quem está fazendo, eles vão fazer o que eles quiserem da vida deles e a gente não vai influenciar em nada na nossa vida. Por quê? Porque eles vão buscar os interesses deles, verdade. vão buscar o que eles têm que levar vantagem, e nós temos que buscar aprender do nosso Deus, não é? Aprender do nosso Deus. Então, o que eu queria com as irmãs era agradecer mesmo, dizer para elas que a alegria da minha vida é estar aqui com as irmãs, e nós estamos estudando as obras da carne. Foi um estudo maravilhoso no ano de 2000, se eu não me engano, 18, foi o fruto do Espírito. Nós primeiro estudamos o fruto do Espírito para saber o comportamento adequado, como a gente deve realmente se comportar, viver para agradar a Deus. Aí depois que nós fizemos esse estudo do fruto do Espírito, que para mim foi maravilhoso, eu luto todos os dias contra os meus comportamentos que não agradam a Deus. Mas aí agora, né, Uhum. depois daquele estudo, teve a pandemia, o encerro, não foi? E depois a gente voltou e voltamos com essas obras da carne, que tem sido maravilhoso também. Por quê? Porque através desse estudo a gente verifica também comportamentos que não são agradáveis a Deus. E a gente identifica na gente esses comportamentos. Inicialmente, nós vimos as obras da carne, os pecados de natureza sexual, não foi? Depois nós vimos os pecados de natureza espiritual, e a gente poderia dizer que esses pecados, eles são pecados que nos alcançam também, todos eles dizem respeito a gente, mas assim, eu vejo que não faz parte muito da nossa igreja, do nosso dia a dia, os pecados descritos como sexuais, os pecados descritos como espirituais, no sentido de feitiçaria, de idolatria de ídolos, não é? Mas a gente já aproveitou bastante, porque a gente viu que a idolatria tem a sutileza, que é a avareza, não é? Que é a obstinação. Então, a gente já viu que aquilo é muito importante para a gente combater. E agora nós vamos começar a última parte da divisão dos pecados. Não, nós vimos os pecados de natureza sexual, os pecados que dizem respeito à saúde, não foi? Que também foi muito importante para a gente entender que a bebedice, a glutonaria, apesar da gente ter a brincadeira de dizer que crente, quando se reúne é só para comer, não tem problema nenhum a gente se reunir para comer, é uma maravilha, se reunir em torno da mesa, o próprio Cristo se reunia em torno de uma ceia, não é? Mas a gente tem que perceber sobre a glutonaria, não é? Ensinar as nossas crianças, a gente mesmo, a fugir da glutonaria. E também a gente, quando vir pessoas falando sobre beber, cada dia que passa estão dizendo que a bebida social é uma coisa que os crentes podem praticar, então cada um deve ter no seu coração se isso realmente é uma realidade, segundo a palavra de Deus, né? Bom, então o que eu queria dizer é que hoje nós vamos começar com os pecados de natureza que a gente chama de pecados sociais. Então, são os pecados que você pratica no convívio com outras pessoas. Os outros a gente poderia praticar sozinhos ou no interior do lar, mas esses que nós vamos tratar agora, nós vamos tratar basicamente de pecados que você comete no relacionamento com outras pessoas, que são a inveja, os ciúmes, a ira, a inimizade, as discórdias, as dissensões, as facções. Então, eu procurei dividir, no versículo, eles não estão na ordem que nós vamos falar aqui, mas eu achei interessante, vi vários autores, vários estudos dividem de diversas maneiras, mas da forma como eu fiz, foi assim, eu tentei começar com aqueles que brotam dentro do interior do coração da gente, e que a gente, às vezes, nem manifesta, mas a gente vai crescendo e vai verificando que esse tipo de pecado, dessas obras da carne, que quando estão no nosso coração, querendo ou não, a gente vai manifestar. E ele vai trazer tragédia, tanto na nossa família, como na igreja, como na escola, no trabalho, onde for, mas principalmente na igreja. A gente percebe que quem causa as dissensões, as facções, os problemas, são pessoas que têm esses sentimentos muito forte no seu coração. Então, é interessante que a gente verifique se isso está fazendo parte da nossa vida, tá certo? Vamos compartilhar aqui um slide. E nós temos aqui as obras da carne, que a gente falou, que são os pecados chamados de pecados sociais,
que seria os ciúmes, a inveja, as iras, inimizades, porfias, que são as discussões, não é? Discórdias, dissensões e facções, tá certo? Seriam os pecados que nós vamos ver nessa última parte do nosso estudo de obras da carne. E a gente vai, através desse estudo, buscar qual é o nosso alvo nesse estudo. É desvendar o nosso coração. Eu tenho uma mente aqui, inclusive uma mente como se fosse uma mente de computador, não é? Com os fios do computador, porque eu acredito que a gente está sendo informado grandemente pela mídia, pelo computador, pelo telefone, pelas redes sociais, não é? E se a gente for olhar para isso, só existe pecado, obra da carne lá. Eu não estou dizendo que a gente não possa olhar, tem pessoas que se diverte, pode ter uma coisa engraçada, alguma coisa assim. Mas, se a gente procurar olhar o mundo, nós não vamos identificar lá fruto do Espírito. A gente pode identificar bondade, misericórdia, mas o que a gente vai achar de verdade nisso é glorificar a si mesmo. Tem alguém? Microfone ligado, deixa eu ver quem é. Ninguém. Tá, já diminuiu. Então, a gente vai procurar desvendar o nosso coração, que é a mente, né? Nosso ser interior, nosso espírito, e vai identificar sentimentos resistindo ao controle do espírito. Procura aí, irmã Antônia, procura aí na tua listagem e eu não consigo. A criatura. Irmã Antônia, se você estiver aí, fale com a gente, que a gente queria lhe ver. Opa, cadê outra irmã maravilhosa? Muito bom ter você com a gente, irmã. Que bom. Obrigada. Muito bom mesmo, que o Senhor seja louvado. Irmã Dijana, essa é outra irmã maravilhosa que nós temos na nossa igreja, que ajuda no Clube OANS, tem 2 crianças lindas, tá certo? Um bom esposo também, é uma maravilha. Graças a Deus, bom você estar aqui. Irmãzinha, eu vou fechar o seu microfone. Quando você quiser falar, você pode abrir, tá certo? Para não ficar dando eco na hora do estudo, tá bem? Ok. Pronto. Então, a gente vai buscar desvendar o nosso coração, tá certo? Buscar sentimentos internos que ainda estão resistindo ao controle do Espírito Santo, que a gente não entregou realmente, que a gente ainda não abandonou, e a gente vai buscar lutar contra eles. É o objetivo desse nosso estudo. E como é que a gente vai vencê-lo? Através da amorosa obediência e submissão a Deus e a sua palavra. Então, o nosso objetivo é que a gente identifique esses sentimentos, esses comportamentos, que são as obras da carne, que são chamados de pecados sociais, identificar, desvendar dentro do nosso coração. Só a gente pode realmente, como a palavra de Deus diz, que quem sabe das coisas do homem, senão o espírito que está nele. Então, é o seu espírito, meu espírito, a gente precisa buscar no nosso coração se esses sentimentos estão presentes, e através do controle e da entrega e submissão ao Espírito Santo, a gente buscar abandonar esses pecados, tá certo? Essas obras da carne. E esses pecados sociais, que é dito social, todos os outros pecados fazem parte da natureza do homem desde o Éden, tá certo? Mas eu quis colocar que a gente tem registrado na história, seja no ano 60, porque o ano 60 poderia ser o 30, o 2, na época de Cristo, não é? A gente viu os ciúmes, a gente vai ver exemplos de ciúmes, de inveja, de intriga, e a gente viu que nós, mulheres, estamos suscetíveis a esses pecados historicamente. E é bom que a gente saiba que não que os homens não estejam suscetíveis a estes pecados, mas é interessante que a gente saiba que nós somos, sim. O meu marido tem mania de dizer que algumas pessoas, inclusive eu, pela graça de Deus, ele nunca mais disse isso de mim, graças a Deus por isso, eu louvo a Deus, que a gente é um siri na lata. Então, você imagina botar um caranguejo, um siri dentro de uma lata, ele fica... Então, ele diz que a mulher, a maioria das vezes, a gente é um siri na lata, e é verdade, se a gente fizer uma reflexão, a gente vai verificar que realmente, muitas vezes, nós somos um sirizinho na lata, tá certo? Eu não estou vendo a Indijana deu uma saída. Pois sim, então o que acontece? Isso faz parte da natureza da mulher, do comportamento da mulher. O homem, por exemplo, se ele disser assim, irmão, por que você não veio para a igreja? Ele falou assim, irmão, aconteceu um problema, eu não pude vir. Meu marido, simplesmente, quando eu perguntei aí, por que o irmão não foi? Aconteceu um problema, ele foi embora. A gente, se alguém disser para a gente assim, aconteceu um problema e eu não pude vir,
Nossa, enquanto a gente não souber qual foi o problema, a gente não sossega. Às vezes é por bem, às vezes é por mal. Então, a gente precisa perceber que esses comportamentos são muito mais presentes na mulher. Tanto no homem como na mulher. Mas, assim, vamos identificar na gente, tá certo? E verificar que eles vão influenciar na nossa vida social, nos nossos relacionamentos, na nossa família, na igreja, na escola, no trabalho. Ou seja, em todos os nossos relacionamentos, tá certo? Aí, são sentimentos que nem sempre ele tem uma manifestação aparente, tá certo? Porque, por exemplo, a feitiçaria, a idolatria, geralmente você meio que mostra que você é um feiticeiro, que você adora imagens, ou você... Mas os sentimentos que são considerados como sendo pecados sociais, esses sentimentos, muitas vezes, eles residem no fundo do coração da gente. Às vezes, a gente mesmo nem sabe que ele está tão presente quando ele se manifesta que a gente verifica a situação. Então, ele pode persistir dentro do coração do crente, e esse sentimento vai ser como um câncer que vai corroer, comer o nosso coração, comer a nossa vida espiritual, vai minar a nossa vida espiritual. Então, por isso é que é interessante e importante que a gente observe, para que a gente saiba se esses sentimentos, eles ainda fazem parte da nossa vida numa quantidade, ou se a gente não percebeu e a gente está agindo com eles, tomando conta do nosso comportamento, tá certo? Nós vamos verificar vários e a gente vai verificar no final se realmente a gente está livre ou se a gente está tentando dominar através da submissão a Deus. Aí vou fechar aqui um pouquinho para a gente verificar um pouquinho. Nós estudamos na época que nós começamos os primeiros estudos, foram vários encontros falando sobre a luta interior que o crente trava, a batalha, né? A batalha que o crente trava dentro dele. Por quê? Porque inicialmente, antes de nós nos convertermos, nós tínhamos a velha natureza carnal e terrena que era recebida dos nossos pais. Elas eram recebidas dos nossos pais e nós nascemos com essa natureza carnal, terrena, tá certo? Seria a velha natureza. Acontece que um belo dia nós ouvimos a palavra de Deus e Deus nos converteu, começou a nossa salvação, fomos salvos. Num ato de conversão, a gente recebeu uma nova natureza, uma natureza espiritual e divina. Agora, olha que coisa interessante. A partir do momento que a gente tinha a velha natureza e agora nós temos uma nova natureza, nós precisamos saber que elas não vão coabitar em harmonia. Essa luta vai ser uma luta constante. E a gente precisa ganhar essa luta com a nova natureza, com a natureza espiritual. Porque se a gente deixar... Eu fiz uma figura aqui que eu não sei se vai passar o que eu estou querendo mostrar, gente. Como se essa pessoa toda de cinza fosse o velho homem, tá certo? Carnal e terreno, que era a velha natureza. Aí nós recebemos a nova natureza espiritual no ato da nossa conversão, tá certo? Quando nós fomos salvos. E a gente começa a compreender coisas que a gente não compreendia, a gente abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, nós passamos a acreditar nas coisas que a palavra de Deus diz, nós passamos a acreditar que o Espírito Santo vem habitar em nós, mas a gente pode acreditar nisso de duas formas. A gente pode acreditar vivenciando isso sendo uma realidade na nossa vida, e a gente pode acreditar só na letra. Ah, o pastor disse que ele habita na gente, mas, né? A gente precisa saber como é que está acontecendo isso. Então, quando nós nos convertemos, nós recebemos uma nova natureza. E essas duas naturezas vão continuar lá dentro de nós. A velha natureza buscando fazer e executar, concretizar as obras da carne, e a nova natureza, e essa nova natureza vai passar por um processo de santificação. Eu gosto muito do exemplo que eu sempre dou, que eu recebi do meu pastor, que é colocar, quando a gente pega a peneira e cheia de arroz dentro, coloca embaixo da água e a gente vê que a água começa a sair branca, branca, esbranquiçada. Conforme você vai lavando, mexendo, ela vai sair límpida do outro lado. Então, quando ele diz lá em Efésios, pela lavagem de água pela palavra, é assim que a gente vai sendo revestido. É como se fôssemos... A nova vida vai revestindo a velha vida. Isso é uma coisa lindíssima, maravilhosa. É um processo essa nossa santificação. Eu queria que as irmãs fossem para Romanos 8, 12 e 13, por favor. Romanos 8, 12 e 13 diz. Tá só mais um tempinho. Já? Vou lá. Diz assim, ó.
De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Então, olha o que ele está dizendo. De maneira, irmãos, que nós somos devedores, mas não à carne, para vivermos segundo a carne. Olha aqui, segundo a velha natureza, essa acinzentada. Nós somos devedores não a essa velha natureza. Mas o que ele diz? Porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, se nós não somos devedores a essa natureza, nós somos devedores a essa. Se pelo Espírito nós mortificarmos as obras da carne, as obras do corpo, nós viveremos. É isso que a palavra de Deus está dizendo, tá certo? Então, nesse processo de santificação, que é um processo que se inicia no ato da conversão e ele vai concluir, terminar no ato da glorificação, que é um ato também. Então, nós temos a conversão, que é a regeneração, conversão e a manifestação da fé, né? Professar a fé é um ato, e a glorificação é um ato, mas no meio desses dois atos tem um processo, que é durante a nossa vida toda que nós estamos aqui na Terra. Nós temos esse processo de santificação. É a lavagem de água pela palavra, é mortificando as obras da carne, tá certo? E nisso nós vamos sendo revestidos. E nessa figurinha eu tentei revestir essa Maria que está aqui. Então, olha só, outro versículo maravilhoso para a gente pensar é sobre a vida eterna. A vida eterna vai nos revestindo. Eu tenho esse conceito de que aqui nessa terra ainda, nós podemos vislumbrar realmente o que vai ser no céu. Por quê? Porque lá diz que não vai ter mentira, não vai ter problemas de caráter. Então, quando a gente busca aqui na terra já sair, se ausentar, se afastar desse tipo de comportamento, a gente já vai vivenciar um pouquinho do céu aqui na terra. Então, tem uma ilustração muito interessante sobre esse versículo de 1 Timóteo 6 e 12. Eu queria que as irmãs fossem para lá, para 1 Timóteo 6 e 12. Mas antes de falarmos em 1 Timóteo 6 e 12, eu vou contar essa ilustração que todas já conhecem, com certeza já ouviram. A ilustração é muito linda. Ela diz assim, que tinha um homem que ele era muito pobre e ele vivia miserável, sem nada, vivia sem conforto, sem uma alimentação farta, vivia muito mal a vida que ele tinha. Só que ele tinha tido um avô que era muito rico, só que ele nem sabia, talvez por uma briga de família, não sei, não sabia que tinha esse avô rico. Esse avô faleceu e deixou toda a herança que ele tinha, era um homem riquíssimo, deixou essa herança para ele, para essa pessoa da história. E essa pessoa da história viveu a vida dele por muitos e muitos anos, sem saber que ele tinha uma herança esperando por ele. E ele viveu miserável, com fome, sem abrigo, vivendo numa vida realmente desprezível. Até que um dia ele tomou consciência, ele soube que ele tinha uma herança. E ele foi, tomou posse dessa herança. E aquela pessoa que não tinha nada passou a ter uma vida farta de bens, farta de conforto, farta de... Agora o telefone resolveu tocar. Farta. Então, é a ilustração perfeita para esse versículo. O que é que diz 1 Timóteo 6 e 12? Diz assim, ó. Milita a boa milícia da fé. Eu gosto mais daquela tradução que diz combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, ele está dizendo aqui, primeiro no capítulo 6, ele começa dizendo, foge disso, foge da falsa doutrina, foge das contendas, foge da ganância, foge do amor ao dinheiro, foge de várias coisas que são obras da carne. Aí ele diz, combate o bom combate, toma posse da vida eterna. Irmãs, nós temos uma herança maravilhosa. No OANSE, a gente pergunta para as crianças, eu posso ter certeza hoje de que quando eu morrer, eu vou estar com Cristo eternamente? A gente ensina para elas que sim, que a gente pode ter certeza hoje. Por quê? Porque Cristo fez a obra e ele disse, se tu creres, tu tens a vida eterna, eu lhes dou. Ele não diz, eu lhes darei a vida eterna, eu lhes dou a vida eterna. E ninguém arrebatará da mão de Cristo. Então, eu fico pensando, a gente ensina para essas crianças, mas a gente vive isso, a gente sabe que a gente tem essa herança maravilhosa, que a gente tem um
uma cidade celestial maravilhosa, vai viver na presença de um Deus totalmente santo, perfeito. Será que a gente sabe disso? Será que a gente sabe disso, não tomou posse, ou não sabe, está vivendo uma vida miserável? O que a gente vê muitos evangélicos hoje, pessoas que professam a fé cristã evangélica, mas eles estão vivendo uma vida miserável, porque ele tem uma herança no céu, mas ele quer viver as migalhas que esse mundo oferece para ele. O que acontece? Ele não tem consciência. Primeiro, ele pode não ser crente. Se ele não for crente, ele não sabe que ele tem uma herança, uma vida eterna para ele, né? Ele não tem uma promessa maravilhosa dessa. Então, ele não conhece. Ou ele sabe que ele tem uma herança. Quem é a pessoa em sã consciência que hoje, seja qualquer uma de nós, Antônia, Neida, Rose, Patrícia, quem de nós sabendo que tem uma herança de uma pessoa que deixou para a gente uma fortuna, quem é que não vai buscar? Todas nós iríamos buscar. Se o nosso Deus diz que nós temos uma herança, que a gente pode combater o bom combate aqui nessa terra, que a herança já está guardada para a gente, como disse ele, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, a gente tem que combater esse combate, guardar a nossa fé, porque já o tesouro está nos prometido lá no céu. Mas essas pessoas vivem uma vida miserável, querendo o que elas acham, o que elas pensam está mais importante do que o que Deus, o Deus dono da herança, que prometeu para ela, pensa. Então, elas não estão combatendo o bom combate, elas não tomaram não tomaram posse da herança, da vida eterna, não é? Então, elas vão viver uma vida miserável. E aqui, como a gente está vendo, essa nova natureza revestindo a pessoa, tira da pessoa aqueles comportamentos, aquelas coisas que são contrárias a Deus, e a gente vai sendo revestido. Eu não digo que de uma vez totalmente a gente vai deixar de pecar ou vai deixar de ter coisas ruins na nossa carne, não. Mas a gente pode abafar através da palavra de Deus, através da submissão à palavra de Deus, e esses comportamentos ruins que a gente percebe que ainda tem, eles podem ser entregues realmente aos pés de Jesus, para que ele nos transforme, nos modifique, como aquela água que lava o arroz, como a vida que vai revestindo essa vida, essa velha natureza. Assim é que eu deixo para as irmãs esse incentivo, que a gente tome posse da vida eterna, como diz Timóteo lá em Timóteo 6, que combatamos o bom combate e a gente tome posse da vida eterna, para que a gente possa verificar que esses sentimentos que nós ainda temos no nosso coração precisam ser exterminados da nossa vida. Se não totalmente, porque nessa carne nós ainda teremos dificuldade, mas pelo menos eles vão deixar de se manifestar. Porque olha que coisa interessante, gente, o pecado, ele acontece na mente, enquanto ele não é efetivado, ele não é um pecado. Ele não é um pecado que gera para a morte, é um pecado que você estava no seu coração. Por exemplo, ele fala lá sobre o adultério, que no coração adulterou. Aquele pecado que está só no coração, ele pode ser realmente não ser efetivado e ele não vai se tornar um pecado. Por quê? Porque ele teve o mau pensamento, ele teve o comportamento inadequado na mente, o pensamento, no coração, o desejo, a concupiscência, mas ele não efetivou. Então, nós devemos buscar controlar a nossa vida de forma que a gente não efetive as obras da carne na nossa vida, tá certo? Então, vamos continuar. O primeiro comportamento, o primeiro pecado da carne que a gente vai estudar é o ciúmes. E o ciúmes, no original, ele tem uma diferença, porque ciúme e inveja, na Bíblia, eles são muitas vezes, dependendo da tradução, eles são traduzidos. O termo original é ciúmes, mas ele traduz por inveja. E outras palavras que não são ciúmes no original, eles foram traduzidos para ciúmes. Então, se a gente quiser fazer um estudo mais detalhado, a gente teria que procurar tudo que diz respeito a esse termo aqui no original, que é zelos, tá certo? Significa o quê? Ciúmes, emulações. Emulações são sentimentos que levam o indivíduo a tentar igualar-se ou superar outro. Então, ele significa ciúmes e emulação, esse termo zelos. É aquele sentimento no coração que você está sempre se medindo. Sempre você está querendo saber se você é melhor ou se você é pior. É um sentimento péssimo. Você vive com um problema no seu coração, porque a toda hora você está querendo se medir com todo mundo, e aquilo vai gerando um estresse muito grande para ti, e tu vais manifestar aquele comportamento. Então, ciúmes quer dizer, zelos, no caso original, quer dizer ciúmes ou emulações, certo? Aqui nós vemos
que nós podemos considerar os zelos de duas formas, uma forma positiva e uma negativa. Então, por exemplo, quando a Antônia diz para a Zípora, minha filha, olha, quando você estiver sentada, você fecha a perninha, vamos vestir esse shortinho embaixo do vestido. Por quê? Porque você pode, sem querer, subir numa escada. Ela está tendo zelo pela Zípora, que é a pequenininha dela de 8, acho que tem uns 7 anos, sei lá, 7. Então, ela está tendo zelo, mas é positivo esse zelo, não é um zelo negativo, não é um ciúmes doentio. Aí, olha só, vamos ver como a Bíblia considera um zelo positivamente. É um cuidado meticuloso e diligente, é um interesse, é um empenho, é no fundo do teu coração, intimamente, tu tem aquele desejo, uma dedicação verdadeira e sincera pelaquela pessoa. Isso seria um zelo considerado positivamente. Qual é o exemplo maior que nós temos desse zelo considerado positivamente? O próprio Deus, que por muitas vezes ele diz que ele tem zelo. Então, esse zelo que ele tem é um zelo que é bom a gente imitar e copiar. Olha o que aconteceu. O propósito desse zelo positivamente considerado é glorificar a Deus. Sempre vai ser glorificar a Deus. Lembram quando Jesus chegou no templo e ele viu os cambistas, as pessoas vendendo animais lá dentro? Aquele comportamento dele, que ele pegou um azorrague, pegou um chicote, fez um chicote de cordas e saiu derrubando tudo e virando mesa. Ele não estava descontrolado ali. Ele não estava, ele é o próprio Deus, ele jamais estaria fora do controle dele. Mas ele estava demonstrando o zelo que ele tem, os ciúmes, o cuidado meticuloso, diligente, a afeição profunda no fundo do coração que ele tem pelas coisas de Deus. Então, ele expulsou do templo as pessoas que comercializavam, porque ele disse, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Então, João 2,17 diz assim, lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Então, isso era uma profecia que tinha lá no Velho Testamento, essa última parte aqui, o zelo da tua casa me consumirá. Quando os discípulos viram a Cristo fazendo isso, eles entenderam perfeitamente que Cristo não estava desequilibrado, doido. Ele estava demonstrando, cumprindo a profecia que dizia que ele seria consumido pelo zelo da casa. E foi o que aconteceu. Pelo zelo dele, as coisas de Deus, ao templo, à lei, foi que ele foi morto e crucificado pelos religiosos da época, né? Então, mas tem também considerado negativamente. Então, eu dei um exemplo do positivo, tentei dar um exemplo da mãe com a filha, não é? Mas vamos ver negativamente o que seria os zelos. É um cuidado ignorante, egoísta, exagerado e prejudicial. A gente sabe exatamente o que é o ciúmes quando a pessoa está tendo um zelo e um cuidado, quando aquilo não glorifica a Deus, ela pode estar até dizendo que está falando por causa de Deus, mas a gente vai perceber que ele é um cuidado sem senso, ignorante, sem conhecimento. E também a gente vai detectar o egoísmo dentro desse comportamento, tá certo? Também, por causa do medo, da desconfiança, da insegurança, o desejo de posse absoluta, então essas pessoas que demonstram esse comportamento, vamos ver aqui, um cuidado ignorante, egoísta, exagerado, prejudicial, a gente nota que é demais. Essa pessoa é desconfiada, ela é uma pessoa insegura, ela tem um desejo de posse absoluta porque ela não confia no que ela é, e nem no que ela crê, nem no que ela pensa, no que é o sentimento dela. Então, ela tem um desejo exacerbado por uma posse absoluta. Essa pessoa vai agir sem sabedoria, que é no caso da ignorância, não é? Ela vai ser extremista, ela vai chegar a extremos por causa desses ciúmes, desses zelos que ela vai ter, tá certo? Principalmente porque ela vai estar pensando nela. Quando uma mãe diz para a menina, tenha cuidado por causa disso, que ela está querendo proteger a filha, esse é um zelo positivo. Mas quando ela diz, não deixa a filha fazer nada, não deixa a filha falar, argumentar, algum outro sentimento que a gente sabe que existe, aí você está vendo que ela está preocupada com ela e não preocupada com que a filha está, com o comportamento ou a felicidade ou o bem da filha, tá certo? Essa pessoa vai pensar em si mesma, ela vai prejudicar quase sempre a pessoa que ela diz amar e ela vai acabar prejudicando ela mesma, porque no final das contas sai prejudicado todo mundo que convive com o ciumento. E o ciúmes é o contrário de altruísmo, completamente o contrário de altruísmo. O altruísmo, ele se baseia basicamente em você querer o bem do outro, mas o ciúmes, ele quer o bem dele.
Tem uma história lá também na nossa igreja, que nós convertemos, que era muito linda. O pastor passava e dizia assim, ele contando, ele disse que tinha um casal na igreja que ia se casar, ele chegou e disse assim, você vai casar para ser feliz? Aí a pessoa disse, sim, vou casar para ser feliz. Aí ele disse assim, então não case. Aí perguntou para o outro cônjuge, você vai casar para ser feliz? Ele já olhou, acho que assustado, né? Disse, eu quero ser feliz. Ele falou, então não case. Aí ficaram sem entender nada, ele falou assim, porque o casamento é para fazer o outro feliz. E eu faço dele as minhas palavras e acrescento, não é só o casamento. Qualquer relacionamento que você tenha, de amizade, de irmã, de esposo, de esposa, se você quiser primeiro a sua felicidade, eu vou dar um exemplo bem claro para as irmãs entenderem o que eu estou querendo falar. Vocês já viram aquelas mulheres que casam com um homem, reclamam dele a vida inteira, o homem não presta para nada, mas ela simplesmente quer ficar com aquele homem? Não pode querer o bem daquele homem. Não pode estar querendo a felicidade dele. Ela reclama o tempo inteiro. Não é o que ela quer, mas ela tem um ciúme doentio, ela tem um medo de perder, pavoroso. Então, esse tipo de relacionamento vai fazer com que as pessoas façam mal para elas mesmas e para os outros. É o ciúme considerado negativamente, porque ela está pensando nela. Tudo que não satisfaz a ela, tudo que incomoda ela, já está com raiva. Então, é importante a gente pensar. O altruísmo, não. Ele quer ver o outro feliz. Eu lembro que quando logo que a gente casou, a gente quando é casa novinho, principalmente eu não era crente, não é? Então eu tinha muitos conselhos da minha mãe, eu tinha ouvido muito, eu tinha muita preocupação de ser feliz, realmente, de ter uma vida feliz. Mas olha, na minha cabeça, mesmo de ímpia, o que eu considerava que era ser feliz? Eu amava quando o Paulo chegava, a gente às vezes chegava junto em casa, ou ele chegava sozinho, eu estava em casa, ele dizia home sweet home. Ele dizia lar doce lar. Então, para mim, aquilo ali era o sinônimo de felicidade. Eu verificar que o meu marido, quando chegava em casa, ele dizia assim, home sweet home. Ele estava chegando na coisa mais doce que ele poderia chegar. Ou fosse comigo, ou fosse... Mas ali era um ambiente que ele considerava, assim, a felicidade. Então, isso para mim era muita felicidade, porque ele sendo feliz, eu era feliz. Porque tudo que eu queria era ele. Então, é muito interessante a gente verificar o altruísmo. E nem sempre, em todos os relacionamentos, nós somos tão altruístas assim. Talvez eu fosse com ele porque era mais fácil para ele, ele era um bom marido. Às vezes, o marido que não é tão dócil, tão fácil de convívio, talvez a gente não mostre esse sentimento de tanto altruísmo, não é? Mas Deus disse que a gente mostrasse. Tem o exemplo de Abigail. Então, a gente precisa entender que o altruísmo é um fruto do Espírito. Já os ciúmes, considerado negativamente, é uma obra da carne. Lembra, os sacerdotes, por ciúme, está lá escrito, por zelos, prenderam os apóstolos. Atos 5, 17 a 18 diz assim, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Aqui, zelos foi traduzido para inveja. A gente vai ver que é intercambiável, mas não é a mesma palavra, tá certo? A gente vai verificar que ciúme e inveja têm nuances diferentes. Mas aqui está na tradução dizendo que tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Na realidade, o que aqueles homens estavam sentindo era que eles estavam perdendo status, perdendo poder. Eles eram donos da verdade, eles eram os donos da lei, eles que diziam para a população o que a população tinha que fazer, as pessoas tinham que fazer para agradar a Deus. Quando chegou alguém falando a verdade, falando que veio o Filho de Deus, que o Messias estava com eles, que tinha estado com eles, que eles tinham morto o Messias, o zelo, os ciúmes de que aqueles homens pudessem tomar o lugar deles foi tão grande que eles mandavam prender, matar, fizeram isso mesmo. Foram todos sacrificados, foram todos executados por causa desse ciúme doentio. Então, isso acontece muito dentro de igreja, viu, gente? Não nos iludamos. Pessoas que, quando veem que tem um irmão que está trabalhando, que está, assim... sobressaindo no bom sentido, né? Porque ele está se dedicando, ao invés da gente ter ciúmes, a gente tem que estar orando para que Deus continue mantendo ele firme no lugar que ele está, ou ela, tá certo? Mas o que a gente vê, pessoas que brigam por cargo, criam confusão, por quê? Porque elas não querem perder status, e a igreja não é um lugar para isso, nem na igreja, nem na nossa casa, né? O ciumento, ele não age com sabedoria, ele fica nervoso, ele trata as pessoas com grosseria, causa mal-entendidos, escândalos, brigas. Eu lembro que teve um irmão, uma vez na igreja,
que ela tinha, todas as vezes que a gente chegava perto dela, ela tinha um problema para contar, ela tinha uma dificuldade, ela vivia sofrendo, sabe? Ela vivia assim, parecia que estava faltando a respirar, tinha a impressão que ela tinha uma cinta muito apertada, não sei lá o que era, que ela vivia sufocada. Por quê? Porque ela tinha um problema de ciúmes doentio. Hoje eu vejo isso. Então, essa pessoa vai causar mal-entendidos, um entre um e outro, ela vai causar escândalo, vai acabar tendo briga por causa desse sentimento complicado. E, no final, essa pessoa vai ficar descontente, ela vai ficar amargurada e vai ficar triste, porque o ciúme não é um sentimento que te dê alegria e paz, como, por exemplo, benignidade. Se você tem benignidade no coração, você vai buscar o bem de todo mundo, promover o bem. E quando as pessoas estão bem, você fica bem. Agora, se você é uma pessoa ciumenta, rancorosa, cheia de egoísmo, se as pessoas estão bem, aquilo vai te trazer infelicidade. Então, é muito interessante a gente ter no nosso coração, fazer uma avaliação e perceber essas pessoas para que a gente possa orar por elas ou até tratar alguns problemas, tá certo? E a gente nunca deve confundir ciúmes com amor. Nunca, nunca. Porque o amor é altruísta e não arde em ciúmes. Lembra em 1 Coríntios 13:4? Está lá escrito: o amor é altruísta e não arde em ciúmes. Então, se você tem o fruto do Espírito no coração, se nós temos, quando a gente sentir uma ponta desse sentimento no nosso coração, opa, isso não é de Deus. Arreda que não é de Deus. E a gente tem que, se sentiu no coração, a gente tem que não manifestar esse pecado através de alguma palavra, de algum ato, tá certo? Vamos ver alguns exemplos de ciúmes na Bíblia, tá bem? Eu vou fechar aqui para a gente ter uma visão melhor. Um exemplo clássico de ciúmes da Bíblia são os irmãos de José, não é? José era um menino obediente e a Bíblia diz que ele contava as coisas erradas que os irmãos faziam. Eu não vou dizer que ele fosse um fofoqueiro, não, mas ele amava tanto as coisas de Deus que quando o pai perguntava o que estava acontecendo, ele dizia. E a mesma coisa deve ser conosco. A gente não deve ocultar o mal feito por causa que um irmão fez um mal feito, a gente deve ocultar para não ser fofoqueiro, não. Isso não é fofoca. A palavra de Deus diz que nós havemos de julgar os anjos, quanto mais não podemos julgar uma causa terrena, não tem alguém sábio dentro do meio da igreja para julgar as coisas terrenas. Então, é o mesmo caso de José. Ele contava, porque o pai com certeza perguntava os malfeitos dos irmãos, e ele contava. E o pai amava muito a ele. Por quê? Porque ele era um menino que, pelo visto de todos eles, a gente viu pelo final da vida dele, que ele era um crente verdadeiro, né? Sempre foi. Então, ele era odiado pelos irmãos porque tinham maus comportamentos e não queriam que José fosse uma pessoa que ele era. Então, eles queriam se livrar de José de qualquer jeito, porque José, olha que coisa interessante, o ciumento, o que acontece com o ciumento? O ciumento, muitas vezes, ele quer afastar aquela pessoa que está acusando a gente, está acusando a ele. Como aquela pessoa está acusando a consciência dele, ele está fazendo uma obra, está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas ele está fazendo errado. E se alguém chegar e mostrar que ele está errado, ele quer se livrar daquela pessoa, porque ele não quer ouvir. Assim mesmo a palavra de Deus. Se você chegar com a palavra de Deus para falar a palavra de Deus, conforme Deus diz, conforme está na Bíblia, muitas pessoas vão querer se livrar de você, porque elas não querem ouvir. Então, é importante que a gente saiba que, nesse momento que a gente está, que José estava... Deixa eu tirar isso daqui. Que José estava obedecendo e sendo fiel, os irmãos o odiaram e o venderam, e a gente sabe da história toda. E o que é mais lindo, que mostra que ele não era uma pessoa má, é o que ele fez no final, perdoando os irmãos e até proporcionando que a palavra de Deus se cumprisse, não é? O rei Saul. O rei Saul, ele era um homem que é a personificação dos ciúmes para mim. É um homem odiento, porque ele estava no meio de uma guerra, onde ele não tinha condição. Ninguém, por 40 dias, aquele gigante chegou para afrontá-lo, afrontar o exército de Israel. E ninguém, nem o rei, ninguém tinha se manifestado. A partir do momento que um rapaz, um jovem, se manifesta e diz: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Olha que fidelidade a Deus. Aí Saul, ao invés de dizer, esse homem é um homem de Deus, esse homem eu quero do meu lado, esse homem eu quero que esteja junto comigo, seja o meu braço direito, não. Ele queria exterminar aquele homem, porque aquele homem acusava ele.
Tanto é que não foi assim com Jonatas. Jonatas viu em Davi uma pessoa fiel a Deus, ele viu um homem para ser admirado, um homem para ser amado, mas Saul não, Saul era uma pessoa extremamente ciumenta, ele queria, aqui nessa cena, ele está naquela cena que por 2 vezes ele tentou encravar Davi na parede, enquanto ele tocava a harpa, ele tentou encravar na parede jogando uma lança, por quê? Porque ele queria exterminar Davi da frente dele, ele não queria só que Davi não fosse quem ele era, ele queria que ele sumisse para não acusá-lo. Ele alegou que Davi, as mulheres disseram que Davi matou 10 milhares e que para ele deu só milhares, mas não é isso não. O que ele viu foi que realmente Davi era um homem de Deus, um homem que realmente seria grande, e ele queria exterminar aquele homem da vida dele, né? Acabamos de passar pela leitura desse caso. Esse caso fica lá em Juízes 8:1, é o caso de Gideão. Deus falou com Gideão, Gideão obedeceu, Deus falou que ele levasse a quantidade de gente, foi uma quantidade de gente, de homens, de valentes com ele, Deus mandou que voltasse os que tivessem medo ou fossem covardes, voltou logo um bocado, depois ele fez aquele teste de como bebesse água no riacho, e aí daquele teste ficaram 300 homens. E Gideão foi e venceu os midianitas com esses 300 homens, e foi uma vitória maravilhosa para a causa de Deus, não é? Para Israel. Mas acontece que quando eles voltavam, tem uns homens de Efraim, que ao invés de darem glória e louvarem, e aplaudirem, e glorificarem a Deus que tinha dado essa vitória para ele, não. Por ciúmes, o que eles fizeram? Eles disseram, o que é isso que tu fizeste conosco? Por que não nos chamaste? Quando foi pelejar contra os midianitas e contenderam com ele fortemente. É claro, a pessoa que não está no vamos dizer assim, na obra, não é? Fazendo, tem uma coisa para fazer, ela não está se dispondo a fazer, mas se ela vir que alguém foi fazer, ela vai ficar chateada, é típico. Por que ela não foi chamada? Por que ela não foi convidada? Por que ela não foi avisada? Sabe-se lá se ele estava fazendo o quê? Na hora que todo mundo combinou aquele evento, ou aquela evangelização, ou sei lá o que foi. E mesmo que ele não tenha sido avisado, o que é que custa ele glorificar? Irmãos, eu não sabia, mas olha que maravilha, foi muito bom, Deus deu a glória, a vitória, e foi tudo bem. Não, o ciumento vai ficar com raiva, porque ele não está recebendo a glória junto com os outros. Então, é muito interessante a gente perceber isso e fugir desse comportamento. Outro, lembra daqueles trabalhadores da vinha? Lá em Mateus 20:12, que ele dizia assim, vai para a vinha, 9 horas da manhã mandou um bocado, 12 horas mandou outro bocado, mais tarde mandou outro bocado para trabalhar. E já pertinho do final da hora do dia, do final do turno de trabalho, também o dono da vinha mandou que aqueles homens fossem trabalhar na vinha. No final, quando eles foram cansados de receber o salário, eles pensavam que aqueles que foram no final do dia trabalhar, eles receberiam o mesmo que eles, ou receberiam menos que eles. E eles receberam igual. Olha que coisa interessante, que coisa pavorosa essa. Eles receberam igual. E Deus tinha prometido, o dono da vinha, quer dizer, tinha prometido para eles que eles receberiam X. Recebeu o outro X, o outro X. Em que ele foi injusto? Mas eu, como estou com ciúmes, eu, como estou querendo, olha que coisa interessante. Eu recebi o que foi prometido para mim, não foi? Mas eu não quero que o outro receba o que foi prometido para ele. Por quê? Porque na minha justiça eu estou achando que eu tinha que receber mais. E isso é o ciúmes e é um comportamento também que poderia ser usado esse exemplo para inveja. Então, é muito interessante a gente verificar e fugir desse comportamento. E, por último, a gente vai ver aquele exemplo do filho pródigo, que ele fez um comportamento extremamente inadequado, é verdade, o filho foi para a rua, esbanjou tudo que tinha, deu fim na herança que o pai deu, ele estragou com tudo, mas agora a situação do irmão era que ele estava comendo alfarroba que os porcos comiam, comida de porco. Para o judeu, qualquer coisa relacionada a porco é pavoroso. E eles souberam que eles estavam comendo, ele soube depois quando ele contou, com certeza, né? Que ele estava vivendo no chiqueiro, no meio dos porcos, que são abomináveis para o judeu. E aquele irmão estava morto, como o pai disse. O pai ficou feliz quando ele viu aquele irmão voltando. E ele botou uma roupa nova, botou sandália nos pés e deu um anel e mandou que matasse um cordeiro para que todos pudessem se alegrar
com a vinda daquele que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas o que o ciumento fez? O ciumento, ele não se preocupou se aquele irmão estava morto, era melhor que ele continuasse morto, para ele, para o ciumento. Por quê? O pai disse para ele assim, ele não queria, quando ele viu que estava tendo festa, que festa é essa? Ah, o teu pai que mandou matar o cordeiro para comemorar a volta do teu irmão. No lugar dele pegar e entrar e dizer, é verdade, ele não está morto, ele reviveu, ele veio para cá, ele se arrependeu. Não. O ciumento, por que ele vai receber? Para mim, nunca me matou nenhum cordeiro. O pai disse, mas meu filho, tudo que eu tenho é teu. Ele comia cordeiro todo dia, o outro estava comendo miséria, e o outro cometeu um erro e estava pagando com a vida dele praticamente. Mas o ciumento não quer saber disso. O coração dele não é altruísta, ele não quer o bem do outro, ele quer que ele seja a primazia. E é o caso desse rapaz, desse ciumento aqui, não é? Porém, esse outro exemplo também confunde muito, é muito semelhante à inveja, né? Muito parecido com a inveja, não é? Exatamente, muito parecido com a inveja. É possível que a gente possa dar para os dois exemplos. Esse tanto teve ciúmes, que ele não queria o bem do outro, como ele queria ser tratado, como o outro foi tratado, fizesse uma festa para ele, um banquete, então seria o caso ciúmes, e a inveja, que ele não queria que o outro tivesse o que ele já tinha. Tá certo? Muito interessante. O ciúmes é um defeito de caráter, a gente precisa chamar isso de defeito. Não adianta a gente dizer assim, o ciumento ele é o comportamento dele, ou então porque ele é uma pessoa ciumenta. Não, ele não é uma pessoa ciumenta, não. Ele é uma pessoa que tem um defeito de caráter gravíssimo e seríssimo. Isso é que a gente não pode deixar de colocar nome no comportamento. Não adianta a gente desculpar, não. O ciúme é um defeito de caráter. E a pessoa, geralmente, ela nega que possui essa característica. E não são as outras pessoas, não, gente, somos nós. Nós negamos que essas características estão dentro do nosso coração e que, por muitas vezes, se manifestam de forma mais grave, com comportamentos, ou dentro do nosso coração, quando a gente diz assim, sabe? Quando a gente olha atravessado, entendeu? Então, é muito interessante que a gente perceba isso, tá certo? O ciúmes, ele pode ser, é muito conhecido na realidade da nossa sociedade como ciúme entre casais, né? O ciúme entre casal. O casal de namorado, o casal marido e mulher, e em nome desse ciúme nós temos uma taxa de feminicídio, que agora tem esse nome, né? Feminicídio, e que também muitas mulheres já mataram os maridos, cada vez mais grave e estarrecedor. É um egoísmo tão grande, é um sentimento tão péssimo, que você prefere tirar a vida daquela outra pessoa, não deixar ela viver, mas você não quer se sentir ofendido no que você considera sendo um direito seu. E parece que essas pessoas chamam até a vida do outro como direito dele, né? Chega a esse extremo. Mas a gente, não chegando a extremos, a gente pode verificar comportamentos que nós, donas de casa, temos com relação ao nosso marido, ao nosso filho, à nossa filha, tá certo? Vamos pensar direitinho se os sentimentos que nós estamos tendo são sentimentos verdadeiros, sinceros, ou nós estamos com ciúmes. Nós estamos querendo, estamos sendo egoístas, porque só o que a gente quer está certo, nunca o que o outro quer está certo, tá bem? Se nós estamos sendo ignorantes, sem raciocinar, sem realmente considerar as coisas. Outro ciúme muito conhecido, que é famoso nos livros e decantado, é o ciúme da sogra com o genro ou com a nora, ou da nora ou do genro com a sogra, né? Engraçado é que, olha, como eu falei no começo para vocês, como são características muito femininas, porque o homem, o sogro, não é decantado em verso e prosa como sendo uma pessoa ciumenta, com a nora e com o genro. Não é decantado isso. Mas nós, mulheres, somos conhecidas como sendo pessoas ciumentas. A gente precisa coibir isso no nosso coração. Eu tenho uma nora maravilhosa que eu amo como se fosse uma filha. Se eu tivesse que eleger uma filha, eu elegeria ela. E era engraçado que a gente brincava, que a gente foi comprar um sapato juntas e foram sapato aqueles couro de animal, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, eu vou comprar o meu com couro de sogra. Aí eu falei para ela assim, e eu estou comprando couro de nora. Era um couro de cobre e um couro de onça. Então a gente brincava muito. Por quê? Porque a sogra e nora não podem se dar bem. Por quê? Eles estão brigando por uma coisa que é posse. O filho ou a filha é uma posse da mãe. Ela, a mãe, não considera que o filho não é a posse dela. O filho tem que ter o direito dele, tem que ter... O direito que eu estou falando é ter direito ao que não é direito, não. Ele tem
direito a escolher uma moça, ele tem direito a ter uma opinião, ela não é ofendida se as pessoas não concordam com ela. Ela pode argumentar, tentar mostrar o que ela pensa, mas no que acontece no modo geral, é que a sogra, ela acha que ela está perdendo a posse da filha ou do filho. E acontece essa desgraceira na vida, né? Outra característica muito interessante que eu percebo muito com relação a ciúmes é da dona de casa com a casa. Isso a gente tem que tratar muito. Por quê? Porque nós vivemos numa casa onde outras pessoas vivem também. A gente vive com o marido, a gente vive com o filho, com a filha, a gente vive com o sobrinho, a gente vive com uma prima, a gente vive com o irmão, a gente vive com visitas. Então, a casa não é da dona da casa, não. O nome, não deveria ter sido o nome dona da casa, não, porque parece que quando diz assim, dona da casa, parece que a gente pensa que a casa é só nossa. Eu vejo muita briga de marido e mulher porque o marido não faz as coisas como a mulher quer. E parece assim que ela realmente é a dona da casa ao ponto do marido que paga as contas junto com ela, ou paga até às vezes sozinho, e ela manda e desmanda em tudo na casa, porque ela limpa do jeito que ela quer, ela lava do jeito que ela quer, ela lava a louça, passa. Isso é uma característica nossa, gente, eu não estou falando de vocês, não. Estou falando de nós, e é verdade que eu estou falando, que eu sei que é. A gente quer que seja do nosso jeito. A gente quer que seja do nosso jeito. E a briga como ele vai botar o lixo lá fora, que não é do nosso jeito. Então, a gente precisa entender que isso é uma característica de ciúmes. A gente está querendo que a gente tenha razão. Às vezes o outro, é um exercício que eu faço constantemente com o Paulo, é de deixar que o Paulo faça alguma coisa, pelo menos. Eu não vou dizer tudo, não. Mas pelo menos alguma coisa eu deixo ele fazer do jeito que ele quer. Por quê? Porque a gente quer que seja tudo do nosso jeito. Então, a gente não pode transformar a nossa casa num campo de batalha, porque a gente quer que seja tudo do nosso jeito. Tá certo? Às vezes o filho nem tem capacidade de fazer do nosso jeito, principalmente essa questão de menino e marido, que a cabeça deles não funciona como a nossa, a limpeza que eles fazem não é como a nossa, tudo deles funciona diferente, então a gente precisa ter cuidado para a gente não ter ciúmes da nossa casa ao ponto de transformar nossa casa num campo de batalha. Outra forma de ciúmes que a gente vê muito dentro de igreja, principalmente eu falo a igreja porque nossa vida social é dentro da igreja, então não tem como eu falar do trabalho, nem tampouco da escola, mas as meninas, se tivesse menina pequena aqui, tem a Radassa, então ela vai ver que tem muita briga entre amigas por causa de ciúmes, entre uma amiga e outra. Então, eu não consigo entender isso. Gente, olha, quando eu fiz faculdade, eu era uma menina muito simples quando eu fiz faculdade. Meus pais até que não eram tão simples, lá onde eles moravam, mas eu vim estudar numa cidade longe, eu vim estudar na casa dos outros, eu vim estudar passando dificuldade, morando na casa dos outros para estudar. Então, eu era uma pessoa muito simples. E eu fiz amizade com uma menina que era da alta sociedade aqui de Manaus, da nata, de sobrenome famoso. E essa menina me amava e eu amava essa menina. Só que tinha uma amiga dela, uma amiga de família, daquelas que tinha ido brincar quando era criança com ela, que não me aceitava sob hipótese nenhuma. E eu era tão feliz de ser amiga da amiga dela. Sério, eu nunca fui uma pessoa realmente ciumenta nesse ponto, não. Eu queria ser amiga das amigas dela, já que ela gostava tanto de mim, essa amiga que gostava muito de mim. Mas essa outra amiga que não me aceitou sob hipótese nenhuma, fez tanta maldade comigo, vocês não têm noção. Da tanto de maldade que ela fez. Então, a gente precisa saber que se nós temos uma amiga ou uma irmã na igreja que é nossa, muito próxima da gente, a gente tem que ser feliz quando essa irmã tem outra irmã que é próxima dela, que ela pode se aproximar da gente também. Então, a gente precisa saber que as amizades não precisam ser exclusivistas. A gente pode dividir a amizade. Agora, eu lembrei também de uma amiga que a Patrícia teve, a minha irmã, sempre nós somos muito amigas, muito amigas, e ela não era crente, mas ela amava meus irmãos crentes. Quando ela sabia que teria um evento aqui em casa, olha Deus trabalhando no coração, acho que era trabalhando no coração da Patrícia, porque quando ela sabia que tinha um evento aqui em casa, ela vinha voluntariamente me ajudar na cozinha, em qualquer lugar, e sempre foi muito amiga dos irmãos crentes, assim, ela era muito simpática. Só que ela tinha uma amiga que também era muito amiga dela, que era do mundo, que era amiga dela, que essa amiga não me aceitou nunca, de jeito nenhum. Ela virava a cara, virava os beiços quando eu chegava na casa da Patrícia. Então, tem gente doente de ciúmes. Então, a gente precisa saber que as amizades não são exclusivistas, que a igreja precisa que a gente seja amiga e irmã de todas as irmãs igualmente. As meninas precisam entender que elas não precisam ser exclusiva de uma amiga.
ela pode ser amiga de várias coleguinhas. E se aquela coleguinha tem uma afinidade um pouquinho maior com a outra, a gente não pode se chatear, gente, porque elas têm uma afinidadezinha um pouquinho maior. A gente tem que, se quiser realmente entrar, tem que buscar, se for lícito, né? Se não for afinidade por pecado, a gente tem que buscar se aproximar delas através dessa afinidade também, buscar uma afinidade para a gente. Outro exemplo que a gente sabe que existe muito dentro do nosso meio, da nossa comunidade, é os ciúmes de pastor. Eu botei aqui no caso dos ciúmes, vamos falar primeiro dos ciúmes do pastor. Tem pastor que tem um ciúme do púlpito, parece que a igreja é dele. Nem sabe que um rega, um planta, o outro rega, quem dá o crescimento é Deus, né? Mas ele tem um ciúme doentio do púlpito, ele tem um ciúme doentio de qualquer coisa que diga respeito a ele na direção da igreja. Ele tem ciúme até de membros da igreja. Então, isso está totalmente inadequado. Da mesma forma, os irmãos que têm ciúmes do pastor. Eu lembro que teve uma irmã. Olha que coisa interessante. O Paulo foi co-pastor da nossa igreja que nós frequentamos hoje. Ele foi co-pastor co-pastor, não tinha nem o nome de co-pastor. Ele só era membro da igreja e como é que chama? Aquele que é mais votado, o diácono mais votado é o... Tem um nome aí que eu nem lembro, não sei como é o nome. Vamos chamar de co-pastor. Ele foi co-pastor por 14 anos. Por 14 anos ele foi co-pastor do pastor Marcos. Como? Superintendente. O superintendente, né? Olha, ele foi co-pastor do pastor Marcos por 14 anos. Nós amávamos e amamos o pastor Marcos até hoje. É uma alegria quando ele liga, quando a gente liga para ele. Eu faço questão de ir lá falar com ele. Amo a família dele, nunca houve problema nenhum. Mas tinha uma irmã na igreja que não suportava a gente. Eu não entendia por que aquela irmã não suportava a gente. Eu não entendia de jeito nenhum. E depois eu fui saber que ela não suportava a gente, porque o Paulo era muito próximo do pastor. Ela tinha ciúme até se o Paulo desse aula no salão ao invés do pastor. Então, os ciúmes de membro pelo pastor está inadequado, está errado. Nem toda festa, nem toda reunião da igreja precisa de todo mundo, às vezes nem cabe. Reunião, o pastor convida 6 irmãos, na outra convida 3, um irmão convida uma turma de irmão, outro irmão convida outra turma. Não, eu não fico ofendida quando eu não sou convidada, a não ser que seja assim, a igreja inteira foi convidada e eu não fui. Aí eu digo assim, meu Deus, por que eu não fui convidada? Nunca aconteceu. Mas assim, a gente não pode deixar esse comportamento, esse sentimento tomar conta do nosso coração, principalmente porque a gente convive dia após dia dentro da igreja. Dia após dia. É domingo de manhã, é domingo de noite, é sábado de noite, é quarta-feira, é sexta-feira, é sábado no antes. Então, a gente não pode deixar esses comportamentos tomarem conta do nosso coração, tá certo? E esse sentimento, ele está presente? Para encerrar, eu queria perguntar, eu queria que cada irmã fizesse uma reflexão, se esse sentimento de ciúmes possessivo, uma pessoa ignorante, que quer se manter em evidência, que não é altruísta, que só quer o seu próprio bem, que só quer que a sua vontade prevaleça, eu pergunto, ele está presente na nossa vida? Se for no bom sentido, a gente deve agradecer a Deus. Graças a Deus, porque nós somos zelosos, nós temos um amor sincero pelas coisas de Deus, nós somos zelosos da palavra de Deus, zelosos da doutrina, zelosos da liturgia da igreja, se manter firme, fiel, zelosos com os irmãos, querendo que eles se afastem do pecado. Se for nesse sentido, amém. Vamos agradecer a Deus. Romanos 12:8 diz, ou o que exorta, faça-o com dedicação, e o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Zelos aqui está traduzido para diligência. Se nós somos diligentes com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com os irmãos, amém. Quem exerce misericórdia com alegria. Então, isso, quando acontece no nosso coração, o zelo sincero, que é a diligência pelas coisas de Deus, agradeçamos a Deus e prossigamos, continuemos com esse comportamento. Mas se for no mau sentido, se aqueles ciúmes, aquela pontada de ciúme dá quando a irmã não me convidou, ou quando meu marido não fez o que eu quis dentro de casa, ou quando meu filho está preferindo mais a amiguinha, ou a namoradinha, ou a coleguinha, seja uma menina que está preferindo ficar na casa de um colega, sei lá, e aquele sentimento ruim está no meu coração, a gente deve se quedar aos pés de Jesus e, arrependido, pedirmos ajuda. 1 João 1:9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, minhas irmãs,
O que eu queria falar para vocês hoje era isso. Estamos iniciando essa nova fase do estudo das obras da carne, que são os pecados sociais. Então, é muito interessante que a gente tente manter a frequência para que a gente possa realmente, porque são comportamentos que dizem muito respeito com a alma feminina. Então, é importante que a gente saiba que isso não está fazendo parte da nossa vida. Por exemplo, assim, um ciúme de objeto. Eu não empresto meu telefone para ninguém. Meu carro ninguém toca, eu tenho o maior ciúme. Minha escova de cabelo, sei lá, eu não deixo ninguém encostar. Isso é uma coisa normal? Outro ciúme também, não é verdade? Que a gente tem. Gente, eu queria que vocês abrissem o microfone. Quem quiser falar, eu vou encerrar agora aqui a gravação para não ficar muito longa e a gente vai continuar conversando, tá certo?